Boa noite a todos, espero que estejam bem. Vocês podem confirmar se o som tá bom, estão me ouvindo? Ok? Como que tá? Deixa eu ver aqui, um monte, 136 pessoas, legal. Ok. Então sejam muito bem-vindos. Antes de a gente iniciar, vamos fazer uma prece rapidinha, só para a gente sintonizar e todo mundo estar na mesma vibração. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade da noite de nos encontrarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, com o objetivo de aprendermos um pouquinho sobre essa doutrina que tanto nos auxilia, uma visão que vai nos esclarecer, nos trazer paz, tranquilidade e, acima de qualquer coisa, mais consciência, para que a gente tenha mais fé, perseverança e consiga continuar esse nosso caminhar. Que assim seja. Então vamos lá. Antes de a gente começar, vou até trazer aqui alguns pontinhos só para a gente entender um pouquinho mais como funciona todo esse processo. Nós estamos com um canal do WhatsApp, que é um canal público. E basicamente todas as notificações a gente envia ali. Então os links que são os links dos vídeos, o PDF, a gente disponibilizou também um drive com vários arquivos, né, que são PDFs de livros, que são as referências bibliográficas da primeira aula. Agora, amanhã a gente envia a aula 2 com outras bibliográficas, outros livros, e a gente deve subir também esses livros, algum deles, para que vocês façam download se quiser estudar um pouquinho mais a fundo. Então, tudo está lá. A notificação a gente não consegue enviar no WhatsApp para todo mundo, então a gente envia no canal. E eu também também sofri um pouco com esse canal porque eu quase não usava, porque quando a gente olha no WhatsApp, ele não fica na tela ali no meio dos chats como um grupo normal. Então ele fica num botãozinho que tem embaixo ali, atualizações. Então quando a gente entra em atualizações, aparece lá o grupo de estudos Camille Flammarion, que é o do nosso curso. E Camille Flammarion é a nossa instituição, nosso centro espírita, vamos dizer, que é aqui da região, que a gente já tem também o curso físico lá e agora a gente está fazendo o curso online por lá. Então, esse canal ele tem uma notificaçãozinha em cima onde você ativa o sininho para que toda vez que a gente envie uma mensagem, o WhatsApp te notifica para que você veja que o material chegou, que está disponível, para que você consiga estar atento ali e receber todas as informações. Então a gente deixou na tela inicial aqui o QR Code, no final a gente vai ter outro QR Code para entrar nesse WhatsApp e nós temos também na descrição depois do vídeo, na aula, o link. Então fiquem tranquilos, vocês podem entrar depois e quando entrar todo o conteúdo da aula 1, tá tudo lá, tá? Então vocês têm acesso a todo o histórico. Então vamos lá. Vamos iniciar agora. A gente vai falar de um assunto muito interessante, que é principalmente como que nós nos encontramos diante de ações fluídicas e obsessivas de perseguição. Então, hoje, um pouquinho diferente da primeira aula, nós já criamos dentro do YouTube lá um local ali de comunidade. Então, nós fizemos um post, colocamos a URL desse post lá no WhatsApp e a gente falou assim, ó, quem quiser entra nesse post, coloca uma pergunta que a gente vai tentar trazer aqui essas perguntas online para a gente responder. Então a gente já selecionou algumas, no final a gente responde essas perguntas, aí terminando essas perguntas, vocês podem fazer no chat, a gente faz também, vai continuando respondendo e vamos ver até onde a gente chega. Então talvez a própria aula ou as próprias perguntas que nós separamos serão suficientes para de repente já tirar essas dúvidas que venhamos a ter, vamos dizer assim. Então, o objetivo principal, antes de a gente pensar na obsessão, a gente precisa aprender como as coisas funcionam. Então, se nós temos um curso aqui onde nós estamos aprendendo a perceber, a nos entender e a perceber o ambiente, as influências dos espíritos, as nossas capacidades, a mediunidade, na aula 1 a gente viu que nós somos espíritos e que nós temos essa percepção de fora da matéria. Então nós temos essa capacidade de observar-nos, o que nós pensamos, o que o corpo está fazendo, o que está sentindo. Muitas vezes a gente acha que o plano espiritual ele é muito diferente do que é o físico, que é uma coisa muito diferente, muito absurda.
Mas não, ele é muito próximo do que a gente conhece como realidade material. A partir do momento que a gente entende a matéria, a gente começa a ligar os pontos e entender que faz muito sentido o que acontece no plano espiritual. Então o objetivo hoje é a gente começar a pensar isso de uma forma mais simples, com aquilo que a gente já conhece, sem que a gente tenha que ter tanto conhecimento científico ou coisa do tipo. Então vou colocar aqui a apresentação, a nossa primeira tela, que é a batalha invisível, a influência espiritual, né? Influências espirituais e sintonia. Nem toda luta é visível, muitas começam no campo mental e emocional. Por quê? Porque quando a gente fala de pensamentos, nós estamos falando no campo espírito. Então o espírito ele capta pensamentos, a gente vai entender depois de onde ou onde origina, né, todos esses pensamentos ou por onde eles podem vir. Nós temos também o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, que ele é a casa do sentimento e muitos ataques podem vir pelo sentimento ou pelo próprio corpo físico. Então, são vários cantos onde a gente pode sentir essa influência, seja físico, perispiritual ou espiritual, e a gente precisa entender como tudo isso funciona para poder separar e de uma forma muito fácil ou sem muitas coisas místicas, a gente identificar, opa, acho que é um problema assim, acho que é um problema assado. Então vamos tentar imaginar como as coisas funcionam para a gente entender quais são os caminhos. Ok, então aqui ó, o mundo íntimo abre ou fecha portas para as influências que recebemos. Então a gente vai perceber que tudo está interno, é tudo nosso. Então próximo aqui, ó, vamos trazer a próxima lâmina, que eu quero trazer uma reflexão. Imagine uma garrafa d'água. Então você está vendo essa garrafa d'água em cima de uma mesa, dentro de uma sala de aula. Percebam que essa água, ela parece que tem algumas gotículas fora dela. Então a gente entende que é uma água gelada, uma garrafinha bem gelada. E quando eu entendo como esse mecanismo funciona, depois a gente consegue associar a nossa vivência espiritual. Essa água, ela está dentro de um ambiente que é diferente do que ela está vivenciando. Por quê? Vou trazer o próximo aqui com algumas anotações. Vamos imaginar que essa água ela está com 5 graus, geladinha. Só que o ambiente está um calorzão, está 35 graus. Está que nem em São José do Rio Preto. A gente fala que São José do Rio Preto é o lugar mais quente do Brasil. E aí tem duas coisas que a gente odeia. O calor de São José do Rio Preto, que é o maior de todos, e ouvir qualquer pessoa de outra cidade falar que na cidade dela é mais quente que aqui. A gente fica bravo. Então, basicamente, a gente fala que aqui é o lugar mais quente do Brasil. Então, quando nós temos aqui uma temperatura de 5 graus e o ambiente com 35 graus, isso a natureza faz com que se igualem. Então, a gente sabe na prática que por conta da termodinâmica, o ambiente vai gritar, ele vai brigar com a garrafinha, porque ele não permite que duas coisas diferentes, de sintonia ou temperaturas diferentes, fiquem no mesmo local. Vai haver aqui uma briga onde um vai forçar o outro a se igualar a ele. E obviamente que a água, ela aquece até temperatura ambiente. Então essa água ela vai esquentando, ela vai esquentando, ela vai esquentando, mas ela não vai esquentar até 70 graus. Ela vai esquentar até 35 graus. Então o ambiente ele força essa água a esquentar e ficar na mesma temperatura que ele. Pensa que sempre vai ser assim. Ou seja, por mais que a gente fale de sintonia, nós precisamos entender que quando nós nos colocamos em algum local, esse local também vai nos influenciar. Vamos imaginar agora que essa temperatura é a nossa energia. Então eu estou com uma energia boa, eu sou uma garrafinha d'água. Quando eu entro num ambiente onde a energia é ruim, se eu ficar ali muito tempo, esse ambiente vai me forçar. As energias vão brigar com as minhas energias e vão forçar a minha energia a se equilibrar às energias do ambiente. Então, na sintonia ali onde eu não estava falando mal de ninguém, mas está todo mundo brigando com todo mundo, o ambiente que está aquele inferno,
e eu começo a meio que aos pouquinhos vou sendo influenciado, as minhas energias já vão ficando ruins. Eu estava bem de manhã, tarde eu já estou um caco e estou mal e parece que estou influenciado por aquilo. Então nós somos influenciados por esse ambiente. E aí o que a gente aprende com essa garrafa? O ambiente é muito maior e a garrafa é pequenininha. Então a nossa primeira teoria é: o ambiente maior influencia o menor. Então, se você é uma pessoa, uma garrafinha pequena e acessa, vai para dentro de um lugar onde é grande e tem muita vibração diferente da sua, aos poucos a sua tende a se equilibrar aquela. Ok, então tendo essa visão, vamos para o próximo passo. Isso é o que acontece então com a gente como garrafinha d'água. Imagina que esse azul aqui sou eu, com a boa energia, porque eu fui no centro, tomei um passe, estou equilibrado, estou beleza, calibrado. Parece que os sentimentos estão bons, as percepções estão boas, eu estou bem. E aí eu vou para um ambiente que é totalmente contrário. O que vai acontecer com essa garrafinha d'água? Ele vai também ficar vermelho. Então, aos pouquinhos, essa garrafa d'água vai começar a esquentar. Ó, aqui já temos do Cristiano se ocorre perda de fluidos. Não seria perda de fluidos, mas seria reequilíbrio desses fluidos. É como se eles se alterassem, como se eles mudassem a temperatura deles. Vamos fazer uma associação à temperatura. Então eu não vou perder esse ambiente para receber, não vou perder a energia para receber outra. A minha energia mudaria, mas a gente vai mudar muito essa história, tá? Só que aquilo que seria ruim, que é eu estou bem e eu passo a ficar mal, na direita nós temos o contrário. Eu estou mal, só que quando eu adentro um ambiente equilibrado, bom, com bastante energias boas, eu também vou ser elevado para essa energia. Você acessa uma câmara de passe, um centro, um local onde as energias são boas, tem uma energia legal, uma musiquinha gostosa, você já automaticamente começa a se igualar com aquele ambiente e você entra em equilíbrio. Então, qual é a solução para a nossa vida? Morar dentro do centro espírita. Não é? Porque a gente mora lá dentro, fica num ambiente onde está sempre equilibrado, a gente está sempre equilibrado. Não dá. Então, assim, a gente precisa entender que, se for só isso, a gente está lascado. Então, estamos à mercê de todo o ambiente. A gente vai ter que ter muito cuidado onde a gente vai, porque todo lugar que a gente é invadido e nós somos quase que obrigados a nos transformarmos na mesma energia daquele ambiente, então fica ruim para a gente. Mas essa é a nossa teoria 1. Ok, vamos para o próximo passo. Voltando à nossa aula, vamos dar uma olhada lá no fundo, que aqui, ó, nós temos um ar-condicionado. Esse ar-condicionado é menor que o ambiente. Só que o ar-condicionado, se nós formos analisar o que ele faz, é diferente da água, da garrafinha. Porque o ar-condicionado fala assim, ó, 18 graus. O ambiente está com 35. Aí o ambiente é grande. O ambiente fala assim, ó, aqui é 35. Vamos brigar? Vamos brigar. Só que o ar, ele deixa a sala com 18 graus. Então a nossa teoria cai por terra. Por quê? Porque a gente tinha a teoria de que o ambiente sendo maior envolve o menor. Mas aqui é isso. O ambiente é maior e o ar-condicionado é pequeno. Mas aqui, diferentemente da água, o ar-condicionado ganha essa briga. Vamos colocar no chat aqui agora que eu quero até olhar para vocês, que eu quero entender agora. Vamos ver quem que vai dar conta de encontrar uma informação ou alguma sugestão para a gente entender. O que o ar-condicionado tem que a água não tem? O que vocês acham? Vamos lá. O que o ar tem e a garrafinha não tem? Porque o ar transforma o ambiente, mas a água, ela perde para o ambiente. O que vocês acham? Vamos lá. Não vai falar que é energia, hein? Olha lá, já foi o primeiro, ó. Energia elétrica, vibração positiva, constância, fluxo de ar, potência. Vamos trazer isso para o espiritismo, vamos trazer isso para aquilo que realmente faria vibração. Sabe o que o ar-condicionado tem que a água não tem? Fé.
Por que fé? Porque ele faz assim, ó. 18, 18, 18. Eu acredito que é 18. Nada muda meu pensamento. É 18, é 18, é 18, é 18. Ele tem tanta força, tanta vontade, que aonde ele chega, a vontade dele é imposta. E ele transforma tudo que tem ao redor dele. Vamos trazer para a realidade. O Chico Xavier, no filme da vida dele, tem uma cena onde o pai leva ele para um prostíbulo que fala assim, agora o meu filho vai virar homem, né? Ele chega lá, conversa com a mulher da casa e essa mulher logo arruma uma mocinha para ele, coloca ele com a mocinha leva ele para dentro. E aí o pai fica lá na frente batendo papo com a mãe, orgulhoso do Chico, porque o Chico enfim vai virar homem, né? Arrumou uma mocinha lá para ele. Só que eles escutam um zum 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 muito estranho e aí eles param e falam, mas o que está acontecendo? Quando eles entram dentro do prostíbulo que tem um salão grande, eles veem todo mundo de joelhos, de mão dadas, fazendo o Pai Nosso. Isso é o quê? Isso é um ar-condicionado. É o ser que chega no lugar e ele fala 18, 18, 18, 18 e ele muda a atmosfera. O ambiente não o envolve, ele transforma o ambiente. Se eu for por um umbral fazer um resgate e ficar lá no meio perdido, se eu ficar muito tempo ali, eu sou engolido. Agora, se chegar a Jesus ali, é como se fosse um sol e ilumina tudo. Então, quando nós temos esse propósito, essa fé, nós acreditamos e nós levamos isso aonde vai, aonde vou, eu levo essas boas palavras, esses bons pensamentos e nada me abala, essa fé me torna um ar-condicionado. Então, o ambiente ele precisa se alterar e ele vai se alterar, porque duas coisas diferentes não podem permanecer, eles vão se equilibrar. Então, essa é a diferença. Quando eu sou uma garrafinha d'água ou quando eu sou um belo de um ar-condicionado, que sejamos ar-condicionado, né, para poder mudar esse ambiente. Só que acontece o seguinte, quando nós olhamos essa nossa estrutura e se eu for um ar-condicionado eu vou mudar o ambiente, nós todos não somos ar-condicionado, infelizmente. Só que eu fico pensando, Deus imaginando como que a gente resolve esse problema, já que a maioria das pessoas ainda, né, principalmente no estágio que nós estamos, somos pessoas que não somos ar-condicionado, somos garrafinha d'água. Só que para resolver isso, basicamente nós temos uma proteção ao nosso redor. Então, imagina Deus falando assim, ó, vou colocar aqui, ó, para resolver isso e para não ter mais essa troca de energia, eu vou criar uma cápsula. Então todo mundo vai viver dentro de uma cápsula. Por quê? Porque se a energia de fora for tentar forçar a tua energia interna a alterar, vou até trocar de cor aqui, eu não vou deixar. Vamos quebrar essa lei da termodinâmica energética, vamos pensar assim, e eu vou criar uma proteção onde todo mundo vai ter essa proteção. Então não vai mais ter essa troca entre energias. Assim eu garanto que as energias que vão ficar dentro ou te envolvendo são as suas energias. E o ambiente de fora não vai mais interferir. Sendo assim, você agora pode ir para qualquer lugar que eu garanto que a energia ao seu redor é sua. Isso chama... Quem chuta como chama essa proteção aqui? Essa cápsula que nós temos em volta de nós. Vamos lá. Quem chuta? Começa com A, termina com Ra. Aura. A aura é a nossa cápsula protetora que faz com que a gente tenha essa proteção em volta de nós. Ótimo. Está resolvido o nosso problema. No entanto, quando a gente olha essa aura, nós temos outras situações. Eu, tendo as minhas próprias energias, a minha própria vibração, esse azul é criado por conta do meu pensamento equilibrado, por conta do meu sentimento equilibrado, por conta do meu corpo físico estar equilibrado, eu estou todo equilibrado. E a partir do momento que eu me coloco dentro de um ambiente onde ele é todo complicado, essa cápsula, essa proteção, evita que esse vermelho me transforme. Ótimo. Melhor coisa do mundo.
Só que esse não é o problema. Esse aqui é o problema. Nós sabemos que os nossos pensamentos não são bons, nossos sentimentos não são bons ainda. Então, nesse caso, o que nós temos geralmente dentro de nós, diante das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas inseguranças, dos nossos defeitos, nós temos toxinas dentro da nossa atmosfera porque nós criamos essa bagunça toda. E agora, se eu acessar um lugar bom, como resolve a minha vida? Então aquilo que seria uma proteção passa a ser um problema porque ninguém consegue me ajudar. Mas vamos lá, imagina novamente Deus sentado lá na varanda tomando um chá pensando como que eu resolvo esse problema. Já isolamos, já não está mais fácil, quer dizer, não tem como mais influenciar, mas eu preciso permitir que seja influenciado. E essa influência ela precisa acontecer, mas de uma forma mais sutil. Então vamos criar aqui um novo mecanismo que faz o seguinte. Eu vou criar, deixa eu voltar para a corzinha vermelha. Eu vou criar nessa cápsula um buraco aqui, ó. E esse buraco vai permitir que a energia entre e saia. Só que eu não vou deixar isso acontecer de forma muito rápida. Eu vou colocar um filtro aqui em cima, um disco, um vórtice, algo que gire muito rápido e que filtre a energia que vai entrar. Então, se a energia estiver muito ruim, a hora que ela for entrar, ele vai dar uma trabalhada e vai permitir que essa energia seja transformada entre menos energia ou eu passe a ter um controle maior. A influência do ambiente vai acontecer, mas muito mais lentamente do que aconteceria. Então, discos, vórtices, em sânscrito, chakras. Chakras nada mais são do que esses buracos onde há um controle, onde essa energia flui para dentro e para fora. Só que quando a gente vai entender exatamente onde ele está muito próximo aqui do duplo etérico, que ele é bem pequenininho, cerca de 2 centímetros desse nosso corpo físico. A gente vai estudar, vai ter uma aula só para a gente falar disso, como que isso entrou no espiritismo, quem que trouxe, por que que trouxe, quais foram as referências, enfim, a gente vai pensar em tudo isso. Só que quando nós temos agora essa proteção, e aí nós temos esses discos, resolve o nosso problema. Por quê? Se eu estiver, vamos voltar aqui, ó. Se eu estiver nessa situação e eu for tomar um passe, esse chakra aqui vai permitir que a boa energia, o bom fluido que eu estou recebendo do ambiente, ele adentre por esse canal e ele venha e mude a minha energia. Aqui há uma transfusão. Sai energia ruim, entra energia boa. Então o mecanismo para que eu seja auxiliado tá correto, existe. Então se nós tivermos esses filtros muito bem organizados, muito bem equilibrados e todos eles com um bom funcionamento, o que acontece? A gente tem uma proteção natural que permite que a gente acesse lugares que não são bons e ainda assim a gente consiga permanecer o máximo possível de tempo com aquelas boas energias e a gente não seja tão influenciado. Agora vamos imaginar assim. Deixa eu voltar aqui. Você vai para um centro, você toma um passe, você se reequilibra, fica bem, fica ok. Aí você sai, você está tudo azulzinho. Aí você começa a falar de alguém que você estava falando, você começa a pensar nos problemas novamente. E aí quando você, ainda alguém vai fazer a prece, alguém vai falar assim, ó, vamos deixar agora de lado os nossos problemas. Pronto, resolveu trazer os problemas. Você não estava nem pensando, agora você está pensando nos problemas. Então, tudo isso faz com que a gente desconecte. E essa desconexão vai fazer com que a gente perca essa energia azul, essa boa energia, a gente volte a ter as nossas próprias energias, porque o que tem ali dentro é meu. A hora que tira e põe boa, aos pouquinhos eu vou começar agora a destruir aquela coisa boa e voltar ao meu normal, que é pensar coisas negativas. E aí acontece que às vezes, em 1 hora, você já está mal de novo. Ou daqui um dia,
ou daqui 3 dias, ou você consegue manter essas boas energias até a próxima semana. Então, cabe a cada um de nós mantermos essa atmosfera interna. Por isso que a gente fala muito de reforma íntima. Depois a gente vai ver, vamos até ver agora, vamos entrar aqui na lousa, só para a gente entender. Quando nós falamos de sintonia, vamos imaginar que essa aqui, ó, é a minha sintonia, que é uma sintonia baixa, que ela, vamos deixar assim mesmo, é uma sintonia baixa. Só que a gente não vive assim. A gente vive assim, ó, um dia a gente está bem, aí depois a gente está mal, aí depois a gente está bem, depois a gente está mal. Só que quando a gente olha, no fim das contas, há uma linha, essa linha é a nossa média. Então eu subo e volto para o normal, desço e volto para o normal. Então a gente fica nessa oscilação, mas sempre nessa linha, sempre nessa sequência. Diferentemente dessa pessoa que está aqui, ó. A pessoa ela também tem os seus baixos e altos. Só que o normal dela, a média dela, é muito melhor que a nossa. Então a nossa permite que a gente fique bem um dia. A da pessoa de cima ela fica bem em 5 dias, 6 dias, 7 dias, porque ela tem bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações. Então, o que é esse nosso progresso, esse nosso processo de aprendizado, evolução e reforma íntima? É para que aconteça isso aqui, ó. Um dia eu tô mal, tô bem, tô mal. Às vezes eu tô mal e tô mal, tô bem. Só que quando a gente olha a média, olha o que está acontecendo. Eu estou progredindo. Então, com o passar do tempo, por mais que eu tenha altos e baixos, quando volta para o meu normal, que é aquilo que eu estou normalmente pensando, são pensamentos cada vez melhores. Então percebam que a reforma íntima ela não é uma ação paliativa, ela é uma ação perene, porque quando eu estou mudando efetivamente a minha situação. Ah, mas Rodrigo, eu cheguei aqui, ó, nesse fundo do poço aqui, eu preciso resolver a minha situação agora. Existem os paliativos. Você pode tomar um passe, você pode mudar o seu pensamento, você pode usar alguns mecanismos que a gente vai trabalhar bastante, vai estudar bastante relacionado a ectoplasma, plasmar basicamente usando a ideoplastia para que a gente resolva essa situação destruindo a matéria, criando outra matéria. São ações paliativas, só que resolve naquele instante. E vai permitir que a gente tenha um fôlego para continuar o nosso progresso. Então, quando você vai no centro e a pessoa fala você tem que melhorar, estudar, ele está falando dessa linha reta. Ok. Só que a gente não pode deixar de lado essa situação onde a gente está para baixo e para cima. Então a gente precisa muitas vezes resolver essas curvas que a gente está fazendo para baixo de uma forma rápida. E muitas vezes há uma intervenção dos trabalhadores que às vezes eu tenho ali um processo obsessivo. Então a gente precisa resolver isso e com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, esse progresso, esse processo de progresso, né, contínuo, a gente vai se melhorando. Mas não adianta querer mudar de um dia para o outro que a gente não vai mudar. Então estudar, tem que estudar. Trabalhar, tem que trabalhar. É um progresso que vai acontecer e é lento. Então a gente tem que estar atento a essas curvas. É isso que derruba a gente. É isso que nos entrava, é isso que nos segura nesse progresso evolutivo. Então a gente precisa sempre prestar muita atenção em cima disso. Ok. Então quando a gente fala de sintonia mental, que basicamente eu estou atraindo o semelhante. Quando a gente fala de conectar, porque nós falamos, ó, somos espíritos e nós nos conectamos aos espíritos, porque você vai sintonizar com alguém. Aí nós estamos falando aquilo que a gente falou semana passada como um rádio que capta a informação do espírito. Eu, espírito, emito. O corpo espiritual e o corpo físico recebem as minhas informações. Só que para eu receber essas informações, eu tenho que estar numa sintonia. É como se eu tivesse conectado no SBT. Eu vou ouvir o SBT. Se eu conectar na Globo, agora eu vou ouvir o Globo. Então, assim, tá tudo aqui misturado. Mas eu só vou ouvir aquilo que eu sintonizo. Né? Eu estou olhando para FM alguma coisa. Estou ouvindo uma música. Daqui a um pouquinho eu sintonizo outra coisa. É a mesma coisa no plano espiritual.
nós estamos numa faixa de sintonia e essa sintonia às vezes ela é mais alta, às vezes ela é mais baixa, mediante a três coisas que podem ser problemas ou não: o meu pensamento, o meu sentimento e as minhas ações. Então, vamos imaginar mais ou menos aqui, ó, eu tenho uma frequência elevada, boa, bons pensamentos, bons sentimentos. Quais são os espíritos que estão nessa mesma sintonia? Aqueles que pensam e sentem a mesma coisa que eu. Agora, eu não posso falar assim, eu estou obsidiado, por isso que eu estou bebendo. Não, você está bebendo e por esse motivo você está obsidiado, porque você começou a beber, deu a brechinha e aí vem o espírito que por conta dessa bebida falou, também gosto disso. Deixa eu encostar nessa pessoa aqui para eu aproveitar um pouco aquilo que ela gosta já. Então nós somos sempre o problema. A gente não é forçado a nada. Só que se eu estiver numa sintonia que não é boa, primeiro eu vou começar a levar porrada. Eu vou começar a ser influenciado de uma forma como se fosse uma mosca na sua orelha rodando ali, fazendo barulho, te enchendo o saco. Então é o primeiro passo onde a gente começa a receber esse ataque, mas ele não tem domínio nenhum sobre nós. A gente vai ver isso um pouquinho para frente. Então, essa invasão ela não é aleatória. A conexão não é aleatória. Eu permito, por afinidade. Ou seja, se eu penso em matar alguém, alguém que quer fazer isso ou cometer esse mal ou ajudar eu cometer esse mal, vai se sintonizar comigo, porque eu estou sintonizado em fazer aquilo. Então, basicamente assim, se eu quero fazer o bem, eu me conecto àqueles que querem fazer o bem. Então, sintonia, tranquilo, acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece com essa nossa proteção a partir do momento que alguém fica do nosso lado, um espírito, vamos falar aqui primeiro numa situação de processo obsessivo, um espírito desencarnado nos influenciando. Ele vai chegar do nosso lado, ele vai olhar essa nossa proteção e ele vai perceber que aqueles buracos, que não são apenas 7, são bilhares, são menores, até do tamanho de poros. Quando você estende as mãos, que sai luz, sai pelos chakras da mão, que são minúsculos. Então nós temos 7 principais, são aqueles conectados diretamente ao nosso sistema endócrino, que a gente vai aprender depois, só que nós temos outros secundários, terciários e outros minúsculos. Então quando esse espírito chega ao nosso redor, ele vai começar a procurar alguns filtros que não estão funcionando bem. A gente costuma dizer que os filtros não funcionam bem e eles estão desequilibrados, ou pior, a gente fala que estão desalinhados. Vocês já ouviram aquele termo, eu preciso alinhar os chakras? Chakra não é roda de carro, a gente não faz alinhamento, porque ele não sai do lugar, ele está sempre na mesma posição. O que a gente faz é permitir que ele volte a funcionar bem, porque às vezes ele vai ficar enroscando, às vezes ele vai parar de girar, e esse trabalho é para acelerar ou diminuir e fazer com que ele funcione de forma correta. Então vamos imaginar que esse espírito aqui, ele tem completa consciência do que ele está fazendo. Então quando ele vai buscar as brechas, ele vai olhar exatamente nessa nossa proteção quais são os caminhos abertos. E pela ideoplastia, haverão muitas imagens, muitos objetos em volta dessa nossa atmosfera psíquica que ele vai olhar e ele vai identificar o que a gente gosta. Além desses objetos, dessas formas pensamento, ele olha também as cores que são plasmadas dentro dessa nossa atmosfera. Então imagina um espírito que precisa obsediar alguém, ele está procurando alguém, ele chega num salão que tem 500 pessoas. Vocês acham que o espírito fica ouvindo 500 pessoas ao mesmo tempo? O que elas estão pensando para ele falar, opa, é aquele que eu quero? Não, ele bate o olho, ele vê a cor, ele vê a energia, ele vê a forma. Então ele consegue ver uma pessoa destacada no meio de 500. Quando ele chega, ele começa a criar essas conexões pela vontade, e esses fios são como liames fluídicos que vai dele até nós. Conecta no nosso corpo perispiritual. Quando conecta esse primeiro fiozinho, ele começa a ter um pouquinho mais de força para transferir o pensamento dele para o nosso. A gente começa a ouvir ele dentro da cabeça.
E aí a gente começa a fazer alguma coisa, começa a fazer outra coisa, a gente vai permitindo que esse outro fio se ligue, outro fio ligue, outro fio ligue, outro fio ligue, outro fio ligue. Isso demora. Isso não é de um dia para o outro. Então, processos obsessivos são processos que demoram para ser construídos e nós precisamos permitir. Quando você toma um passe, quando você vai num centro, isso é rompido, ou pelo menos a grande maior parte desses fios. Ele passa a ter menos influência. E aí ele recomeça o processo e vai de novo. Por que essa é a aula 2? Porque quando eu coloco na minha vida uma alteração e eu começo a estudar e eu quero propor para mim mesmo que eu vou melhorar, que eu vou progredir e vou pegar um caminho diferente, eu começo a ser um prego destacado para tomar uma martelada. Então, os espíritos que já nos influenciam, que às vezes até já se abusam da gente, utilizam nossa energia, eles vão olhar aquilo e falar assim, opa, não pode não, como assim? Não vá, não participe. Você vai começar a ficar mal, as coisas vão acontecer, parece que está tudo dando errado. Para você colocar na cabeça, tá vendo? A coisa está piorando porque eu estou estudando, preciso parar de estudar, preciso parar de ir no centro. Não vou no centro porque toda vez que eu vou acontece alguma coisa, ou chega alguém na sua casa, enfim, todos aqueles problemas que acontecem quando você começa a fazer algo diferente para se melhorar, vem uma enxurrada de ataques com a sua família, no seu lar, no seu trabalho, parece que tudo é um caos. Por quê? Porque nós estamos, de alguma forma, trazendo essa mudança de forma muito agressiva para ele que está ali, ou eles. Pode ser, às vezes, um perseguidor nosso, mas às vezes pode ser simplesmente um grupo de espíritos que utilizam as energias do meio ambiente para que ele se fortaleça. Vamos falar bastante disso também. Então, esse é o cuidado que a gente tem sempre que ter. Agora, essas conexões, quando elas acontecem, a gente começa a ter aquelas ideias que a gente começa a brigar com as ideias. Muitas pessoas me perguntaram, Rodrigo, mas como que eu sei se é meu ou se não é meu? Como eu começo a perceber que é um espírito e não é o meu pensamento? Ou não é uma forma de pensamento, alguma coisa que eu estou captando? É muito difícil. Eu conto uma história muito que aconteceu comigo que eu não estava bem. Estava passando uma fase difícil da vida e eu percebia que eu não estava legal. Sabe quando você fica meio... Parecia até um problema psicológico, né? E eu falei assim, não, tem algum problema. E um dia eu estava numa rodovia dirigindo e aí veio claramente na minha cabeça. Joga o carro na frente daquele caminhão. Eu parei e falei, o quê? Joga o carro na frente daquele caminhão. Eu falei assim, agora eu entendi o que está acontecendo. Então você acabou de se entregar, porque jamais eu pensaria isso. Saí dali, fui direto para casa da minha irmã. Minha irmã tem um centro, juntamos minha mãe, eu e minha irmã, fizemos ali uma evocação, trouxemos o espírito se manifestou, dando risada na minha cara e falando, eu vou te matar. Ele falou, não, mas nunca pensaria isso. E ali o que aconteceu, ele foi doutrinado, ele foi resgatado. E basicamente, no outro dia não tinha mais nada. Então, quando o processo é obsessivo e principalmente problema psicológico, onde a pessoa quer se matar, a pessoa quer se jogar na frente de algum lugar, quer pular da ponte, parece que está um caos, isso é um indicativo de uma influência espiritual. Porque naturalmente eu não sou daquele jeito. Só que se eu apenas me observar, eu não vou talvez identificar. Então, no meu caso, eu estava já numa influência grande, a ponto de o espírito conseguir falar comigo de uma forma muito clara, mas é como se eu estivesse sentindo aquilo. Eu estava passando um momento ruim. Eu estava numa dificuldade que para mim era normal. Até que eu entendi que não era. Tanto é que no outro dia eu não tinha mais nada. Então, quando as pessoas estão ao nosso redor, elas percebem muito mais do que a gente. Porque quando você olha uma pessoa que ela sofre por um processo obsessivo, você já começa a perceber que ela está com a feição diferente, ela já pensa coisas diferentes, ela já vibra diferentemente. Então a gente começa a entender porque houve uma mudança muito grande. Então, não quer dizer que o espírito fez ela entrar naquela situação. Ela entrou naquela situação e por auxílio desses espíritos, ela afundou cada vez mais. Então é esse processo e é difícil a gente descobrir, só que quando há um trabalho mediúnico, é mais fácil de resolver. Mas vamos avançar mais um pouquinho aqui na nossa apresentação.
e pensar um pouquinho nesses sinais, né? O que você vai sentir principalmente no início é uma irritação que não é tua. Parece que vem do nada, vem e vai. Cansaço, parece que você não descansou nada, parece que você no dia a dia, por mais que você faça as coisas boas, você vai no centro, você tenta melhorar, mas parece que está um caco, né? Parece que alguém está te sugando de canudinho. Pode ser um indício. Não quer dizer que isso não aconteça com todo mundo se sentir cansado. Mas tem que ser algo muito diferente. Na tua vida inteira nunca foi daquele jeito, agora naquele momento, sem nada muito... nada mudou e parece que as energias foram pro saco. Ou seja, algo aconteceu comigo de forma que mudou muito. E eu não era assim. Pode ser um indicativo. Pensamentos fixos. Por que pensamentos fixos? Quando nós recebemos a influência dos nossos protetores, o espírito de bom espírito, ele vai trazer a informação para a gente como um conselho. Só que quando é o espírito que não nos quer bem e ele quer que a gente faça algo que ele quer, ele não respeitando o nosso livre-arbítrio, ele martela. Ele fica, faz, 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 faz. O outro fala assim, ó, não faz, olha lá. Ele não quer saber, ele fica, faz, 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 faz. Então, uma ideia muito forte que é fixa e repetitiva, como uma martelada na tua cabeça constante, é um indicativo que aquele pensamento não é seu. Então, também é um dos sintomas. Conflitos. Você quer fazer alguma coisa, fica, não, não faz. Não, mas eu preciso fazer. Não faz. Ou seja, eu começo a brigar comigo mesmo. Como que eu posso ter duas ideias onde eu brigo comigo mesmo? Então, é um indicativo de que eu estou conversando com alguém e essa conversa não sou eu conversando com a minha outra personalidade. Pode ser que eu esteja conversando com um espírito conectado a mim, seja o bom ou não sendo bom. Então, padrões e persistência, não apenas episódios isolados. Ah, Rodrigo, tive um pensamento de fazer algo errado, de dar um tiro na cabeça de alguém. Isso não é obsessão. Por que não é obsessão? Porque pode ser que alguém pensou isso virou uma forma pensamento e você captou aquilo na sua antena, veio a ideia como se fosse sua, mas não é, só que você jogou fora, acabou, foi embora. Aconteceu uma vez. São aqueles pensamentos que às vezes a gente tem e fala assim, não é possível que eu pensei um absurdo desse, eu jamais pensaria algo assim. Você está fazendo uma prece e de repente você começa a pensar em pornografia no meio. Não faz sentido, então sim... Normalmente eu não faria isso. Por que está acontecendo isso? Então a gente começa a observar essas ideias que surgem em momentos que talvez não faria sentido. Só que foi uma vez só. Agora, se acontece isso direto e você está sendo perseguido e ele está te cobrando, aí sim é um grande indício de que provavelmente pode ser sim um processo obsessivo. Então precisa ser muito diferente do que a gente está acostumado e precisa ser repetível, né? Ou pelo menos martelante. E essa obsessão, quando ela começa, e a obsessão, né, que é essa ligação, vamos só colocar aqui uma frase do Chico, que o Chico dizia o seguinte: nós não temos nenhum problema em ter aos nossos lados espíritos que são obsessores, ou espíritos que nos querem mal. Não é nenhum problema ter obsessor. O que a gente não pode ter é a obsessão, que é permitir a conexão e alimentar aquela comunicação por meio dessa conexão. Isso é a obsessão e esse é o problema. Então, como que ela começa? Ela é simples, então são esses pensamentos perturbadores. É como o mosquitinho rodeando a tua cabeça, falando na sua cabeça, te enchendo o saco, só que ele não tem domínio sobre você. São só encheções de saco, né, que você tem ali. Quando isso entra para uma fascinação, aí ele já conectou mais e ele já começa a falar dentro da sua cabeça. Você já começa a ser enganado. Ele começa a te trazer ilusões para dentro da sua mente, onde você começa a acreditar coisas que você não acreditaria. Fulano está te traindo. Fulano está falando mal de você. Você está sendo perseguido. Então começa a vir algumas ideias de jirico na nossa cabeça, a gente começa a encanar com aquilo e dar um peso tão grande para aquilo, que a gente começa a ser envolvido. Isso não quer dizer que a informação não seja verdade, tá? Que pode ser verdade. Imagina que um espírito consegue influenciar o seu marido a te trair e vai até você para te influenciar a descobrir. Isso acontece muito. Então a gente começa a ter essa influência de tal forma que há uma manipulação dessas imagens.
O Allan Kardec ele fala no livro dos Médiuns sobre sonhos, uma passagem que ele diz o seguinte: às vezes os sonhos são manipulações dentro da nossa mente. A gente basicamente acorda com as ideias, com cenas, com coisas que aconteceram, mas essas coisas não aconteceram. Elas foram projeções de imagens enfiadas no nosso corpo físico, diante de nós, do nosso cérebro, onde a gente acredita que teve aquela experiência. Só que aquilo foi criado, é como se alguém fez um filme e enfiou dentro da nossa cabeça para que a gente acredite que aquilo é verdade. Então, aqui já começa a ter esse tipo de influência, eu já começo a ter visões de coisas que eu vou começar a acreditar, que basicamente é aquilo que eles querem que eu acredite. Então, isso já está no processo de fascinação. Agora, quando a gente chega na subjugação, aí é controle total. Então é aquele espírito que ele praticamente ele já vai ter que ir para o hospital, tomar medicamento, que ele já não consegue mais se controlar. É um distúrbio grandíssimo, onde ele basicamente não age mais por si só. Ele tá no processo de obsessão tão grande, e às vezes acontece até de haver uma aproximação tão grande que há até uma fusão. A gente já fez cirurgias espirituais onde o problema não era físico a princípio, era espiritual. E a conexão entre os dois era tão grande que eles estavam fundidos, um grudado no outro, um corpo perispiritual no outro. E não dava para tirar, porque senão os dois iam sofrer. Então teve que fazer um tratamento para aos poucos começar a separar para que eles não sentissem esse vácuo onde o outro ia deixar. Então era um tratamento um pouco mais longo. Então, nesse momento, às vezes quando a gente vai principalmente para a medicina e começa a tomar medicamento, ali o corpo físico vai começar a se alterar. E aquela conexão que você sentia é como se o rádio quebrasse. O espírito está ali, está conectado, só que o corpo físico ele é quebrado, porque ele tem uma alteração de estado, ou seja, o corpo físico naturalmente perceberia essas influências. Só que quando o corpo, por meio de drogas, ele é alterado o seu estado, eu paro de ouvir aquilo. E aí a ciência vai falar, tá vendo? Não existe espírito, porque é só medicar que ele para de ouvir, ele para de ver. Mas por quê? Porque o corpo é como se eu pegasse o rádio e arrancasse um fiozinho. Parou de tocar música. Tira o medicamento, ele volta ao normal, começa a tocar de novo a musiquinha. E aí medicamento, tratamento, pode acontecer que o corpo quebra e não tem como mais resolver a situação. Então aquilo que era só espiritual agora também é físico e esse problema talvez não tenha mais solução e talvez a pessoa vai ficar o resto da existência dessa encarnação com algum tipo de problema que estourou, que a princípio não precisaria ter estourado porque ela não tratou espiritualmente. Então isso também é muito comum. E a gente faz muito acompanhamento e atendimento de pessoas que até chegam nessa situação. Vamos voltar aqui então, ou seja, aqui é a escadinha que Kardec traz, né, do mais simples ao intermediário ao processo mais complicado. Ok, então como que a gente faz para conseguir uma defesa espiritual? Porque se acontece o ataque, digamos que você começou a melhorar. Você começou a fazer prece, você começou a ter mais consciência e vigilância, você começou a fazer o evangelho da sua casa, né, lá no seu lar, você começou a estudar. Isso vai fazer com que você mude a sua sintonia. Você começa a fechar automaticamente essas brechas. Só que se alguém quer te perseguir e ele não está conseguindo conectar mais, ele vai começar a tentar se conectar nas pessoas que estão ao seu redor, para que elas fiquem nervosas, para que elas te ataquem, para que você revide. Aí você baixa. Então, por isso que quando a gente se equilibra, parece que tudo dá errado, parece que todo mundo está tentando nos atacar de alguma forma, testando a nossa paciência para que a gente volte a cair e aí sim o espírito consiga fazer alguma coisa conosco. Só que uma das principais coisas que é interessante a gente fazer é o evangelho no lar. E lá na documentação da aula 2 que eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp, ela tem um passo a passo para quem ainda não faz, o evangelho em casa, que pode ser com a família ou até sozinho se você mora sozinho. O que acontece ali nesse processo do evangelho no lar? O evangelho no lar, basicamente você define um dia da semana onde você vai estudar.
Você vai abrir o evangelho, vai ler um trechinho, vai fazer uma prece de início. De repente você pode ler um segundo livrinho ali, um Pão Nosso, alguma coisa assim. E aí você finaliza com a outra prece, 15 minutos. Por que que isso é interessante? Porque quando você faz o evangelho uma vez por semana, você está fazendo um acordo com o plano espiritual. Você fala assim, ó, eu estarei disponível toda quarta-feira às 8 da noite aqui para fazer o evangelho. A espiritualidade, muitas vezes os espíritos precisam resgatar espíritos que estão em zonas inferiores, e quando eles estão em zonas inferiores, eles não conseguem escutar o espírito de luz falando com eles, para de alguma forma falar alguma coisa boa para entrar na cabeça dele. Porque é como se ele falasse e o espírito não ouve. Ele tentasse passar a mão nele, tentasse pegar, não conseguisse. Então, de alguma forma, os espíritos trazem alguns desses espíritos para dentro da nossa casa naquele momento. Como eu sou mais denso, sou mais pesado e eu tenho a matéria física, todo espírito escuta a gente. E aí quando você lê em voz alta, aquele que foi levado, que está em tratamento ou que está precisando acordar, ele ouve você falar. Ele não sabe por que ele está ali, mas ele está ali te ouvindo. E aí você faz a prece, ele sente aquele amparo, é onde muitas vezes ele também muda a sintonia dele. Então é como se o seu lar virasse um pronto de socorro, onde uma vez por semana os espíritos podem se reunir ali para que alguns possam ser atendidos. E para que esse seu ambiente seja um bom ambiente, para que você receba esses espíritos, o seu lar precisa estar envolvido por uma atmosfera que precisa ser cuidada. O espiritismo não usa esse termo, mas existe o termo grego que vem de egrégora, que significa algo que precisa ser cuidado. Então é como se fosse uma aura do seu ambiente, onde toda a vizinhança é envolvida, é como se fosse uma cápsula de luz, onde ali dentro as energias são muito melhores, porque a espiritualidade precisa trabalhar esse ambiente para que ele fique mais iluminado, mais equilibrado, para que esse trabalho deles, juntamente com a gente, possa acontecer. Então, quando nós fazemos isso, e esse egrégora, ou seja, precisa ser cuidado, os espíritos vão ficar durante a semana trabalhando essas energias para que ela se mantenha e não desmanche. São essas egrégoras que envolvem as igrejas, os centros espíritas, todo um ambiente onde as pessoas têm ali uma união para ter bons pensamentos e boas vibrações. Então são ambientes muito bem protegidos. E aí é muito importante a assiduidade, toda semana no mesmo horário fazendo. Se você vai viajar, você pensa no espírito e fala assim, ó, essa semana não vou poder fazer tal dia, vamos fazer tal dia. Então você conversa com esse espírito, para que é como se você estivesse conversando com alguém que realmente está fazendo algum trabalho ali com você. Então, isso já no primeiro momento vai permitir que o nosso ambiente já dê uma equilibrada. O que isso tende a acontecer? Menos brigas, menos palavrões, menos coisas que vão nos influenciar. Vou sair do corpo, menos energias tóxicas vão me envolver e vão me atrapalhar. Ou seja, já é um primeiro passo. E o segundo, obviamente, depende de cada um de nós, de tentarmos melhorar essa nossa vibração para que a gente também tenha uma melhor proteção. Qual é uma outra forma para a gente potencializar ainda mais essa proteção? Eu começar a trabalhar, por exemplo, num trabalho mediúnico num centro ou com um grupo, fazendo atendimentos, fazendo até sopas. Porque quando a gente começa a fazer um trabalho no bem, nós nos envolvemos junto com um grupo espiritual e para a gente trabalhar, porque eu sou um machado mal amolado, para eu poder ser uma ferramenta boa, eles precisam dar uma amolada. Então a nossa vida é um pouquinho melhorada, os nossos problemas são talvez evitados ou adiados, porque a gente precisa estar bem para poder trabalhar. Então quando a gente faz o bem, quando a gente se coloca à disposição, também eles dão ali uma ajeitada para a gente conseguir ter um trabalho no bem e isso também nos auxilia. Então, fazer o bem. Se malandro soubesse quanto é bom fazer o bem, ele faria o bem por malandragem. Então, lembra muito disso. Vamos voltar aqui então, essa proteção lar. Quem não começou, começa o quanto antes. E lá na documentação, quem não sabe fazer, tem um passo a passo. Então amanhã vocês pegam lá e iniciem o quanto antes. Então, essa reforma íntima, quando a gente fala que é a libertação, no fim das contas, a gente vai ter menos influências, mas ainda vai ter influências. Jesus foi tentado. Kardec foi tentado. Chico Xavier foi tentado. Então, todo mundo é tentado, em algum momento.
Só que essa reforma íntima vai dificultar essa ação. Nós vamos ter ali, ao invés de o tempo todo alguém conectado na gente, momentos esparsos. Então são menos ataques. Ou pelo menos a gente vai estar um pouco mais atento. Então, o que a gente precisa começar a ter entendimento? E aí um entendimento de mim, né? Um conhecimento individual. Quais são os meus pensamentos? Quais são os meus sentimentos? O que eu preciso perdoar? O que eu preciso arrancar do meu coração? Preciso começar a fazer o bem, fazer caridade? Ah, mas eu não gosto, eu não tenho tempo. Começa por obrigação. Primeiro você vai por obrigação e aos pouquinhos você vai começar a sentir prazer em fazer aquilo. Até também pela proximidade com espíritos bons que querem fazer aquilo. Constância, não adianta começar a fazer o bem e depois parar. Ou começar a estudar e depois parar. É mais importante a constância do que você ficar sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Né? Então, essa constância é importante. Passo a passo, um pouquinho por dia. Eu não preciso ser um santo. Eu só preciso ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Então, basicamente é isso que a gente tem que pôr na cabeça. Eu só preciso resolver uma coisinha, melhorar uma coisinha. Então, a luz se sustenta com a escolha diária e ajuda do alto. Ajuda do alto. Porque quando eu quero aprender a sair do corpo para poder fazer um resgate, eu sou ajudado pelo alto. Quando eu quero sair do corpo à noite para poder visitar a vizinha e ver ela tomando banho, eu consigo sair por mim próprio, mas eu não sou ajudado pelo plano superior. Se eu quiser fazer um turismo e conhecer algum lugar fora do corpo, eu posso, mas eu não sou ajudado pela espiritualidade. Mas quando eu quero sair para aprender, para estudar, para trabalhar, para que o meu corpo espiritual sirva para recuperar algum corpo perispiritual, para que eu consiga fazer algum resgate, para que eu consiga aplicar aquela energia que vai dar uma moratória para alguém que precisa ânimo, energia vital, aí eu tenho o apoio da espiritualidade. Então, fazer o bem, me colocar à disposição, atrai os espíritos que precisam fazer o bem. Porque olha só como Deus é inteligente. Se os espíritos conseguissem ajudar todo mundo sem precisar da gente, eles não iam perder tempo com a gente. Só que a gente tem energia densa, material, que eles precisam para trabalhar. Então, obrigatoriamente, o espírito precisa se conectar com a gente para ele nos ajudar, para a gente ajudar eles. Então, é um trabalho de conjunto onde um ajuda o outro. E nós precisamos ter esse compromisso. Então, eles têm que ter paciência com a gente, precisam ter abnegação, entender que a gente vai fazer um monte de besteira, que a gente vai pensar um monte de coisa errada. Mas está tudo certo. Imagina o teu protetor olhando para o seu tanto de coisa que você já fez. E está tudo certo. Ele tem abnegação, ele tem indulgência. Mudei a palavra, que ele tem indulgência, que é olhar para você e entender que você está naquele estado. É como se você tivesse ali um cachorrinho e você está passando a mão no cachorrinho e de repente o cachorro te morde. Você não vai matar o cachorro porque ele te mordeu. Por quê? Porque você sabe que é um cachorro, que é um animal, que ele age por instinto e a qualquer momento ele pode te morder. E a hora que ele te morde, ok. Você entende que ele está naquela situação. Então quando a gente olha as pessoas, assim como o nosso protetor olha pra gente, vê a gente morder, mas ele sabe que faz parte ainda da nossa natureza, ele entende, tá tudo certo. Só que o que importa é a gente começar a morder menos. Né? Fazer um pouco mais de carinho, ou seja, o que ele vai enxergar é esse progresso, é esse crescimento nosso. Então aqui voltando para a nossa apresentação, a última, isso é reforma íntima. Mudar a minha atmosfera interna. Quando a gente for estudar depois essas cores, e por que a gente está trazendo essas teorias? Porque quando a gente for para a prática, para a gente começar a perceber, a gente tem que entender todos esses mecanismos. Então a gente deve fazer umas 5 aulas antes das nossas práticas iniciais. Então a reforma íntima permite isso. O bom pensamento, o bom sentimento, as boas ações, o equilíbrio do corpo físico vai fazer com que eu me ilumine. E automaticamente essas conexões elas não vão acontecer. Porque automaticamente eu vou estar sintonizado em outros canais. E os ambientes vão me influenciar cada vez menos, porque eu deixo de ser uma garrafinha d'água e passo a ser um grande e potente ar-condicionado, iluminando os lugares que eu vou. É fácil? Não é fácil. É rápido? Não é rápido. Mas se a gente tiver consciência disso, que aos pouquinhos a gente vai se organizando e conseguir identificar esses ataques nos momentos específicos para que a gente pelo menos corte essas cordinhas de forma paliativa, já vai ajudar a gente a acelerar muito mais rápido. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Eu vou trazer aqui agora algumas
perguntas que vocês já colocaram para a gente começar a responder antes da gente olhar o chat. Essas perguntas, novamente, elas chegaram lá dentro da nossa comunidade, dentro do YouTube, naquela postagem. Então, eu mandei esse link lá no nosso WhatsApp, o pessoal entrou, colocou lá. A gente tentou resumir para caber numa linha aqui, para a gente não ficar lendo muita coisa, porque às vezes chega uma pergunta desse tamanho, tá? Então, vamos ver o brutão aqui, ó. O espírito obsessor pode se apossar da pessoa, uma possessão? Nós temos vários casos na história, tanto é que padres faziam o exorcismo. A conexão era tamanha, e aí nós estamos falando até talvez de uma comunicação, uma psicofonia ou uma possessão realmente do corpo físico, que o espírito praticamente ele toma conta do corpo. Ele entra dentro do corpo? Não. Ele conecta e os laços são tão fortes, e talvez até por conta de uma mediunidade, essa comunicação ela é tão vívida que basicamente é o espírito utilizando o corpo. Então isso pode acontecer. Não vai acontecer de tirar um espírito e entrar outro lugar. Isso não existe. Então é sempre você está aqui, o espírito conecta e ele age sobre o seu corpo a ponto de dominar o seu corpo mais do que você mesmo. Então é essa a ideia. Vamos para o próximo. Caterine, como distinguir se o pensamento é nosso? É aquilo que a gente falou um pouquinho, né? Aquilo que eu estou pensando é martelante. É diferente do que eu pensaria. Então tá muito estranho. Mas realmente é difícil saber. Então, como foi no meu caso, foi ao extremo. A hora que falou, joga o carro na frente do caminhão, eu falei, opa, não sou eu. Eu não pensaria isso jamais. Então foi aí que eu consegui identificar. Então realmente quando Jesus fala vigiar e orar, vigiar é observar os pensamentos, orar para pedir o apoio da espiritualidade para que eu sempre tenha um pouquinho mais de energia do que eu mereço, mas que eu possa ter o apoio deles, para que eu tenha mais consciência e consiga de alguma forma ter mais equilíbrio. Então, o vigiar é isso, é se observar o tempo todo. Pessoa, eu estou querendo fazer uma coisa, mas saio de lado. Por que você está querendo fazer isso? Por que o corpo está querendo agredir? Por que você está querendo gritar? Por que você está descontrolado? Por que você está querendo revidar? Então é sair, né, eu espírito observando o que está acontecendo sempre. Isso é vigilância. Mais uma aqui, a Elisângela Lopes. Por que mesmo buscando evoluir, ainda sofremos obsessão espiritual? Como nós dissemos, todo mundo vai sofrer. E muitas vezes eu começo a fazer um trabalho no bem e é tão difícil dos espíritos conseguirem me derrubar, mas eles fazem de várias artimanhas, eles tentam de todas as formas, porque quanto mais eu me elevo, mais eu me destaco, mais problema para eles eu sou. Então pode ser que eles demorem para conseguir, mas sempre vão ficar ali. Então eu não posso baixar a guarda. Quanto maior eu sou, quanto mais força eu tenho, quanto mais influência eu tenho, quanto mais trabalho no bem, mais poderoso eu sou, mais ataque eu posso receber, mas mais proteção eu tenho. Então a gente sempre vai ter, a gente tem que estar vigilante o tempo todo, não adianta ser iluminado. Ainda assim eu vou ser tentado e a gente tem sempre que estar vigilante. Da Karine Moreira. Como a obsessão espiritual pode afetar o corpo físico? E aqui ela traz aqui numa visão de mais ou menos assim. O meu corpo, eu estou tendo uma dor, eu estou tendo uma paralisia em algum órgão, eu estou com alguma coisa. A obsessão ela pode prejudicar o meu corpo físico? Sim. Nós temos alguns casos, principalmente que a gente acabou atendendo nos trabalhos da cirurgia espiritual. Um deles, a pessoa tinha perdido a visão de um olho. Ela já tinha perdido esse olho, já não enxergava nada, e ela estava começando a perder o segundo olho. E depois disso ela ficou sabendo do centro, ela foi no centro para poder fazer a cirurgia, e ali quando chegou fez o tratamento, ela entrou, a médica conversou, tal. Quando ela saiu, ela falou assim, fecha a porta. Quando fechou, a médica falou assim, vamos sentar aqui, porque não é físico o problema dela. O problema dela é espiritual. Alguém fez um trabalho, alguma porcaria, alguma coisa, não sei exatamente como funciona esse processo, mas aquilo que foi feito grudou nela e aquela troca de energia, é como se ela colocasse alguma coisa no corpo espiritual junto e isso fosse comunicando com o físico, assim como a gente
cria doença e cura doença. Então essa comunicação ela vai aos pouquinhos transformando o corpo físico. Quando isso foi acontecendo, ela foi perdendo a visão, perdeu de um olho e estava começando a perder do outro. Aí, nesse momento, o médium sentou do lado ali e falou: vamos fazer evocação. A evocação basicamente é tirar o espírito que estava junto com ela ali, colocar ele para manifestar e conversar com ele. E aí ele percebeu que ele foi identificado e ele foi obrigado a desfazer aquele trabalho. Ele não queria pôr a mão, de tão podre que estava. Ele tinha ânsia de vômito, o próprio espírito. Ele ficava de um jeito assim: não vou pôr a mão nisso, vou pôr nisso. Você vai fazer, senão a coisa vai ficar preta pro teu lado. E ele desmanchou. Como isso funciona? Não sei ainda, a gente está estudando esse processo. Basicamente ali o que aconteceu? Cortou isso, parou o problema da moça. Voltou o olho? Não voltou. Mas aquele que estava começando estagnou. Não teve mais problema, ficou ok. Outra vez, uma pessoa chegou, ela estava com um problema na perna e ela disse que teria que talvez ter que amputar a perna. Foi a mesma coisa, ela entrou, saiu dali, daí um tempo, o médico fecha a porta. Era o mesmo caso. Era um espírito em forma de uma cobra enrolada na perna da pessoa, um obsessor chumbado. E essa ação dele, diretamente ali no corpo físico, é como se fosse o próprio corpo espiritual mandando informação para o físico, e o físico foi respondendo. E aí o físico foi adoecendo. Como que funciona? Isso funciona com a gente também, porque quando você pensa assim, ó, estou doente. Aí você fica, tô doente, tô doente, tô doente, tô doente. O corpo espiritual já está doente, porque você comandou o corpo espiritual, que é muito rápido, e ele rapidamente ele transforma, ele cria, ele cocria aquilo que você está pensando. Você criou a doença pelo pensamento negativo. A partir do momento que o teu corpo espiritual está doente e ele está conectado com o físico, ele começa a replicar, porque um corpo copia o outro. A gente vai aprender bastante isso. O corpo espiritual começa a jogar a doença para o corpo físico. E aos pouquinhos, daqui a um ano, aparece a doença física. Porque um corpo está replicando o outro. A fé é o contrário. Você já está com o problema no corpo físico e você fala, não, eu vou curar, eu tenho fé, eu tenho fé. O corpo espiritual já cura. E ele começa a transformar a doença e pode ser que a doença passe, a doença resolva o problema por meio ali de um milagre, né? Na verdade, é essa ação do corpo espiritual para o físico. Então, se há essa influência do espírito conectado, ele passa a ter por conta dessa aproximação também a mesma influência sobre nós e aquilo que ele deseja acaba meio que influenciando sobre nós. André Luiz, no nosso lar, quando ele vai visitar a casa dele depois dos 8 anos e mais um que ele ficou lá, ele relata que ele chega, ele vê um homem no lugar dele, que a mulher dele tinha casado com outro. E ele chega lá e o cara tá doente, ele tá assim quase para desencarnar, porque existem dois espíritos ali influenciando as energias dele e ele estava ficando doente. Então a influência dos espíritos que conseguiram se conectar porque ele permitiu, começaram a influenciar fisicamente para que ele adoecesse. Por que que o espírito faz que a gente fique doente? Porque quando você fica doente, a tua energia vital vai acabando e você pode chegar a desencarnar. O espírito não tem como cortar as cordinhas, os liames que ligam o corpo físico ao corpo espiritual. Então não tem como ele fazer a gente desencarnar. Ou ele fala pra gente, joga o carro na frente do outro, ou ele vai deixando a gente doente aos poucos e aí a gente desencarna pela desconexão, faltando a energia, ou seja, pela doença. Então são os dois mecanismos que geralmente eles se utilizam. E não são rápidos, tá? O Maurício. Como funciona a obsessão não intencional por um desencarnado próximo? Aqui pode acontecer, vamos falar de desencarnado para desencarnado. Às vezes uma pessoa desencarna e você não aceita essa morte, esse desencarne, e você sempre fica pensando nessa pessoa. E a pessoa do lado de lá também não aceita o desencarne, e às vezes ela nem sabe para onde ela vai, ela não teve o amparo, mas ela gosta de você. E ela te procura, obviamente. Só que quando ela chega perto de você, a conexão entre vocês vai acontecer igual à obsessão do ódio. Então você vai se conectar, ela vai se conectar a você, e ela estando ligada a você, ela começa a sugar as suas energias vitais e ela vai se sentir forte. O que significa um espírito com energia se sentindo forte? Ele consegue ir para o lugar onde ele quer. Ele não é mais levado para o túmulo, ele consegue fugir de lá. Ele não é mais levado para as zonas inferiores, ele consegue se livrar dali e ir para onde ele quiser. Quanto mais energia ele tem, mais poder de locomoção e de ação ele tem. E aí o teu parente fica bem, ele se sente bem do teu lado.
mas às suas custas. Você começa a ter as mesmas percepções da obsessão. Você começa a ficar mal, você começa a energia já não está legal. Então, por amor, cria-se um processo obsessivo. Então, esse é o caso mais fácil de ser resolvido, porque quando a gente conversa com alguém que te ama e fala, você está fazendo mal para a pessoa que você ama, ele, não quero fazer mal. Então, ele automaticamente ele é resgatado. Então, esses trabalhos de desobsessão, que muitas vezes pelo amor, a gente resolve o problema. Mas isso também é possível acontecer, principalmente pela aproximação. A pessoa não está olhando se você tem buraquinho, ela não está olhando quais são as suas fissuras para ela se conectar. Só o fato dela chegar perto e querer algo já te conecta. Assim como às vezes o obsessor chega do teu lado, ele não sabe de nada que está acontecendo ali. Só o fato dele ter o ódio, ele encosta com o ódio do seu lado, ele cria essa conexão automática. Então, essas correntes acabam aprisionando. Mas sempre é ruim para uma pessoa que obsedia alguém, para um espírito. Por quê? Porque ele sofre mais do que a pessoa que ele está obsediando. Então, quando a gente vai fazer o resgate, principalmente quem quer fazer o mal, porque alguém fez mal para ele e ele quer destruir a pessoa, ele está sofrendo mais. Então é sempre um resgate de amor para ele, para ver, ó, você está sofrendo mais que o outro, você gosta muito de sofrer porque você se acorrentou ao seu algoz, né? Já não basta o que ele te fez, você quer continuar sofrendo? Não, mas ele vai sofrer, não, mas ele está sofrendo pouco, você está sofrendo muito mais. As pessoas que você ama te abandonaram, você não vê mais ninguém, você... Então, enfim, é um trabalho de desobsessão que é convencê-lo que ele não está no lugar certo, que ele precisa voltar a crescer e voltar aos braços daquele que o ama. Então, são esses trabalhos que a gente faz de resgate. Mais pensando no espírito do que propriamente no encarnado. O espírito pode obsediar várias pessoas da mesma família ao mesmo tempo? Sim, muitas pessoas, principalmente aquelas que estão ao seu redor. Com o objetivo qual? Para que se você não estiver bem equilibrado, ele vai pegar o outro para o outro te derrubar para você abrir a brechinha. Ou aquele caso que eu dei, vai influenciar o seu marido para que ele tenha ali alguma experiência fora do matrimônio, só que ele vai influenciar você a descobrir, para fazer o circo pegar fogo. Os dois estão sendo influenciados, porque alguém entrou no teu lar para destruir teu lar, destruir teu casamento. Então, basicamente é isso que acontece. Então ele pode influenciar muitas pessoas, e às vezes não é um só. Às vezes são muitos espíritos que estão ali para realizar esse trabalho porque alguém pediu. Também vamos entender depois por que isso acontece, porque isso é permitido, mas não hoje. Aqui, ó, a Beth. Existe alguma característica orgânica que indique obsessão espiritual? Ah, todo mundo que tem obsessão tem a orelha torta. Não existe uma característica física que você bate o olho e fala, ah lá, tá obsediado. Não dá. Então, só mesmo quem conhece a pessoa, o que é o normal dela, para que identifique que houve uma alteração muito grande. Geralmente, quem está obsediado não sabe que está obsediado. Ou se ele conhece, se é espírita e sabe, você fala, você está obsediado, ele vai dar risada na tua cara, eu não estou obsediado não. Por quê? Porque ele está normal. Mas quem está de fora está vendo que está muito diferente. Então é sempre nas ações ou se a pessoa muda muito o hábito. Tinha um amigo nosso que ele sempre visitava um monte de gente, gostava de conversar com um monte de gente, um monte de amigo. Do nada ele se enfiou dentro do quarto e não saiu do quarto. Ficou 30 dias dentro do quarto, não tinha Cristo que tirava ele de dentro do quarto. E aí nós fomos até lá, chegamos lá, na hora, falou assim, você vai tomar um banho, então vamos sair. Não, não vou, vai sair nem sua força. Aí ele foi tomar banho, e aí eu fechei o olho ali um pouquinho, eu percebi que tinha 3 espíritos. Não sei como, mas basicamente fechei o olho, tive a percepção que tinha 3 ali. Pegamos ele à força, saímos, fomos num lugar comer uns espetinhos, voltamos, ele voltou pro quarto. No outro dia, a gente foi pro centro, num dia que não tinha trabalho, para realizar um trabalho específico para ele. Por quê? Porque a situação estava feia. Então nós levamos o trabalho mediúnico, chamamos os médiuns e conectamos nele e fizemos as evocações. Ou seja, veja que não é um trabalho mediúnico que eu estou trazendo qualquer espírito. Não. Pensei nele, focamos nele, buscamos os espíritos que estavam com ele. E vieram os 3. E basicamente os 3 queriam destruir ele e já estavam no processo onde ele já não conseguia mais sair do quarto. Conversamos com os 3, resgatamos os 3, conseguimos convencer de alguma forma. E às vezes o convencimento não é suficiente, às vezes os espíritos precisam aprisionar eles, tirar a força. No outro dia o rapaz estava bom. Levantou, saiu como se nada tivesse acontecido. Então assim, são trabalhos que precisam ser realizados. E aí quando você chega num centro, onde você tem um problema desse,
e a pessoa dali falar você tem que estudar e tomar passe, não vai resolver teu problema. Tem que fazer um trabalho mediúnico desse para resolver a situação. Ou seja, você afundou, a gente precisa te trazer de novo para o teu normal. Aí você vai estudar. Mas se você não sair ali do fundo, não adianta ficar tomando passe. Né? Basicamente eles dão risada, porque se dá uma melhoradinha, daqui meia hora ele já está ali de novo. Não rompe completamente, porque ele vai estar ali o tempo todo. Então precisa ser feito esse trabalho quando necessário. A Adriana, um espírito desencarnado pode tocar fisicamente uma pessoa encarnada? Sim, inclusive por meio de materialização. Né, Kardec, principalmente na época de Kardec, tinha muita materialização. As mesas mexiam, enfim, é possível tocar. Só que quando a gente fala espiritualmente, principalmente percepções, em um dos nossos exercícios a gente vai fazer, você vai estar em casa, você vai pôr uma musiquinha, ou a gente vai colocar uma musiquinha aqui, você vai concentrar e a gente vai fazer ali junto com o teu protetor e você vai combinar com ele, a gente vai combinar cada um com o seu, você vai concentrar e o teu mentor vai te tocar. Por que o teu mentor vai te tocar? Porque ele precisa que você aprenda quando ele está ali. E você quer aprender quando ele está ali. Então alguém vai sentir um zumbido no ouvido, o outro vai sentir uma mão no ombro, o outro vai sentir esquentar alguma coisa, o outro vai sentir esfriar alguma coisa. Cada pessoa sente de um jeito. No entanto, quando a gente faz o exercício, nós estamos com o ambiente controlado. Você sabe o que você quer, ele sabe o que ele quer, o ambiente está preparado para o seu aprimoramento. E aquilo que você sentir é o seu mentor. Um mês depois, dentro do nosso exercício, a gente vai fazer de novo esse exercício. Você vai sentir de novo. Depois de um mês, você vai fazer de novo. Imagina que em 3, 4 vezes que a gente faça, você sente a mesma coisa. Então você já aprende que quando você sentir aquilo, é o seu mentor falando com você ou te tocando. Então você está no dia a dia na rua, de repente você sente aquilo, você para, fala, opa, o que você quer falar comigo? Pensa, ele vai falar na tua cabeça. Então por isso que quando você fala assim, Rodrigo, eu senti um arrepio, o que é? Não sei, não tem como saber o que é, porque cada pessoa sente de um jeito. Mas dentro de um ambiente controlado, a gente consegue perceber. Quando a gente faz esse curso dentro do centro, com o trabalho mediúnico, a gente faz também a aproximação de um espírito em sofrimento. Então, os espíritos que estão sofrendo e precisam de energia para melhorar o seu corpo espiritual ou estarem melhor, eles são trazidos e são colocados ao nosso lado para que a gente ajude esse espírito com a nossa energia. Aí a gente sente a energia do espírito sofredor. Porque na rua, se isso acontecer, e eu estou sentindo sempre igual, então, esquenta quando é o protetor e gela quando é um espírito sofrendo. Se eu estiver na rua e sentir aquilo, eu já sei, opa, tem um irmão aqui que está precisando de ajuda, já vou concentrar e pedir ajuda. Aqui a gente vai tentar, não vamos fazer em casa sozinho. Se a gente conseguir juntar turmas, a gente pode fazer. Por quê? Se você estiver em casa, você sente aproximação e esse espírito se manifesta, quem te ajuda? Quem vai te socorrer? Então não dá para a gente fazer, a não ser que a gente consiga formar o grupo. E aí temos lá o link do formulário, que se você mandar os dados, você vai colocar a tua cidade, teu telefone, para que a gente possa depois entrar em contato e tentar juntar essas turmas. De repente alguém tem um centro, convida meia dúzia da cidade, vocês vão se encontram lá, nem que seja só para fazer o exercício. Então é uma das formas que a gente vai trabalhar. Mas mais para frente a gente vai pensar nisso. Como pode acontecer a obsessão em ambientes, o famoso pegar encosto? Você chegou no lugar, saiu carregado. Você saiu pesado, sentindo aquela dor, aquele peso. Não necessariamente é o espírito, é aquela história da garrafinha. Você chegou no ambiente, está tudo meio desequilibrado, o ambiente te influenciou, você foi contaminado, ou seja, você como garrafinha entrou na mesma sintonia do ambiente e a hora que você sai, pode ser que alguns espíritos, por conta do seu novo estado, que agora é mais deplorável, ele se conectou e talvez você trouxe um espírito junto com você. É uma situação. Outra situação é você estar no trabalho no bem e algum espírito encosta em você e você começa a sentir tudo o que ele sente. Por quê? Porque no dia do trabalho mediúnico você precisa resgatá-lo. Você vai trazer esse espírito para ele ser resgatado. Então ele é colocado ao nosso redor, perto de nós, e a gente às vezes começa a sentir as percepções dele, mas já é como se fosse uma pré-conexão para que a gente o ajude. Mas tudo é possível. Geralmente é uma alteração do próprio ambiente nos forçando para que a gente mude essa sintonia. É a briga do ambiente com a garrafinha d'água. A paralisia do sono é uma obsessão? O que é? O que é paralisia do sono? Você acorda, está acordado,
tenta se mexer e não consegue de forma alguma. Entra num desespero e fala: morri, pelo amor de Deus. Às vezes você vai ouvir um barulho ensurdecedor, um som intracraniano, que pode ser um pi, pode ser um barulho diferente, pode ser um trovão. Você vai ouvir, parece que o mundo está acabando. E você quer acordar e não consegue acordar. Então isso é o que chamam de paralisia do sono. Existe inclusive explicação científica do que está acontecendo. No entanto, o que está acontecendo é o que nós chamamos de desdobramento ou projeção astral. Você foi jogado para fora. Nós vamos ter uma aula só disso. Você foi jogado para fora e agora você está mexendo. Só que você não está mexendo esse corpo, você está mexendo esse aqui, ó, que é o corpo espiritual. Você está mexendo. Só que você espera que o físico mexa. Então, qual é ali as técnicas, né? Ou você sai e aproveita que você está consciente fora do corpo e tem alguma experiência fora para você aprender alguma coisa de forma consciente, a ponto de sair, olhar o seu corpo deitado e falar: eu tô lá, eu tô aqui. Ou você vai pensar em mexer só a ponta do dedinho para que o corpo, você concentra no corpo, e aí você volta e aí você acorda. Então nada mais é do que sair do corpo. Quando que a gente sai do corpo, Rodrigo? Todas as vezes que você dorme. Todas as vezes. Ou quando você entra em transe mediúnico. Então você é jogado para fora, só que você nunca lembra, ou lembra parcialmente. Então eu tenho sonhos mais lúcidos, mas quando ele é 100% consciente, você sai, se vê deitado, vê experimentos, você passa a mão na parede, você vai para onde você quer. Então a gente vai inclusive aprender a exercitar a nossa atmosfera psíquica, vamos dizer assim, os nossos chakras, para que a gente tenha mais lembrança. Porque é muito importante saber onde eu estou. Não, Rodrigo, mas eu tenho medo de sair do corpo. Você tem que ter medo do dia que você sai hoje, porque você não sabe para onde você vai, com quem que você vai e quem está do teu lado. Aí você imagina, você sai, o teu ambiente já não tem uma proteção. Tem meia dúzia de espíritos ali querendo te pegar à força e te dar umas pancadas. Basicamente, você está na mão deles, entregue. Aí o espírito começa a te dar tiro. Aí você está sonhando que você está tomando tiro e entra em desespero. Se você tivesse consciente, você saberia que você não morre fora da matéria, né? O espírito não morre. Então você ia dar risada na cara do espírito e jogar um tucho de luz na cara dele. Então quando a gente está consciente, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Então é essa consciência que é importante. Porque é uma ferramenta que a partir do momento que eu domino, eu viro uma ferramenta, um instrumento de trabalho para poder fazer o bem. Porque os espíritos precisam de entes encarnados que têm muita energia. A Geise, é possível alguém ser obsidiado somente à noite, na hora do sono? Geralmente a obsessão já existe, você já está conectado. Só que à noite você percebe, porque você tem um pouco mais de consciência desse sono e você sempre sonha com uma pessoa. Em casa, eu morava numa casa que atrás era sítio praticamente. E tinha 30 metros de fundo essa casa. E nós tínhamos do lado dos quartos um corredor gigante, né? Ia do início até no final. E quando eu chegava do trabalho, eu tinha uma bicicleta, eu ia com essa bicicleta empurrando ela até o fundo. E sabe quando você empurra a bicicleta, faz aquele barulho de catraca? Tac, 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 que você está empurrando? Quando a gente dormia, começava a fazer esse barulho de catraca. Então ele começava no começo do corredor e ia até o final. Tac, 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 tac. Quando chegava no final, ele começava de novo. Tac, 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 tac. E ficava a noite inteira. E todo mundo ouvia. E aquilo a gente até assustava. Putz, é uma manifestação física, um poltergeist. O que é isso? E a minha irmã, que sempre teve muita mediunidade, ela sonhou com um rapaz. E nesse sonho, né, nesse desdobramento que ela teve, ele conversando com ela: não, eu gosto muito de vocês, eu estou aqui porque eu me sinto muito bem. Então, começou ali a conversar com ela. No outro dia, ela estava na vizinha e ela viu um jornal. Ela pegou esse jornal, estava dando uma olhada, ela viu a foto do rapaz na capa do jornal. Era uma pessoa, filho de um médico da cidade, que tinha desencarnado fazia pouco tempo, fazia uns 30 dias. E ela falou: foi com ele que eu sonhei. O que nós fizemos? Identificado o problema, fizemos o trabalho mediúnico, a evocação, trouxemos o espírito e ele começou a conversar. E ele falou que realmente ele já estava tendo essa condição de trabalhar a energia, de criar o som para que a gente se amedrontasse, e ele estava fazendo coisas parecidas com várias pessoas da cidade, porque aquilo fazia com que esse medo liberasse essa energia densa para que ele capturasse essa energia, e isso deixava ele mais forte. E é essa energia que é o ouro, principalmente para os espíritos que precisam dela para se locomover, né, para que eles consigam fazer os seus trabalhos, para que eles consigam estar bem, porque eles não foram resgatados por algum motivo.
eles começam a dominar outros espíritos para que os outros espíritos sustentem esse trabalho para ele. Então ele vira chefe, vai criando ali as falanges, né? Então quanto mais forte ele é, mais gente tem abaixo dele, mais gente trabalhando, mais energia ele tem. Também vamos falar bastante disso depois. Porque algumas pessoas são mais vulneráveis a influências espirituais? Porque depende muito do teu organismo, depende muito das tuas energias, dos seus sentimentos. Então, sim, se eu estou com essas brechas maiores, eu sou mais suscetível. Se eu penso coisas negativas, estou mais suscetível. Então, esse organismo psíquico, né, perispiritual e espiritual, que no fim das contas é a nossa consciência, qualquer coisa desequilibrada é uma portinha. Então, as pessoas menos equilibradas são mais suscetíveis. Mas às vezes a pessoa é tão desequilibrada e ela nem gera nenhum medo, não consegue nem fornecer algo para os espíritos, que às vezes ela é até meio descartada. Né? Por quê? Porque ela não gera nenhum perigo para os espíritos, ou enfim, não está fazendo bem, não está fazendo nada. Então a gente tem muito essa percepção. Quanto mais força você tem no bem, mais você é assediado. Só que também mais proteção tem. Vocês gostaram aqui dos efeitinhos? Agora a gente tá já com os negocinhos mais bonitinhos aqui, né? Então tá. A gente avançou um pouquinho, mas eu acho que a gente consegue mais alguma pergunta. Se vocês quiserem colocar no chat aqui, a gente vai ler mais algum. Enquanto vocês vão me escrevendo, então lembrando, né? Essa aula vai lá para o link do WhatsApp. Vou colocar aqui no final o QR Code. Na descrição do vídeo também tem o link. Vocês entram lá, acessa o canal, entra no canal, marca o sininho para receber a notificação quando a gente mandar. Rola para cima que vocês vão ver que já vai ter o drive com os livros. Tem uns 12 livros lá, vou colocar mais uma meia dúzia. Tem os PDFs que tudo que a gente falou agora vai descrever passo a passo com as referências bibliográficas para que você consiga ter não só esse material para estudar sobre a aula, mas também as referências para buscar mais informações. Então, a gente vai sempre comunicar por ali. E é importante que se você encontrar outras pessoas da sua cidade ou próximas, conhecidos, do centro que você frequenta, para poder também fazer o curso, mesmo que está tudo aberto, a pessoa vai entrar ali, vai assistir a aula 1, depois assistir a aula 2. Então a gente deve fazer já, certo, nós temos 16 aulas, mas pode ser que a gente estenda com alguns outros. Ou alguns vídeos no meio da semana, que nem eu fiz essa semana, um vídeo falando sobre como treinar a psicografia. Então a gente deve soltar alguns videozinhos complementares diante de algumas perguntas que vocês trouxerem para cá. Então, trazer mais pessoas vai permitir esses exercícios práticos. Por exemplo, da conexão do pensamento, que a gente vai fazer exercício de telepatia. Então você tem que ter alguém ali. E se for alguém afinizado a você, melhor ainda. Podemos pedir, um legal aqui, do Douglas. Podemos pedir para a espiritualidade nos ensinar a sair do corpo para ajudar? Sim. Tem muita gente que não gosta do Ramatiz, mas o Ramatiz é um espírito que tem um grupo, que é um grupo que eles chamam de grupo da... Na verdade, a fraternidade da cruz e do triângulo. É como se fosse uma união entre espíritos do Oriente com o Ocidente. E eles têm um trabalho muito interessante em ajudar as pessoas a se desenvolverem no desdobramento consciente. Então, a gente vai trabalhar essas energias para ter mais fluência, mas a gente pode pedir para os espíritos para que eles nos auxiliem. Teve uma situação quando eu era novo, eu tinha ali uns 16 anos, eu voltei do trabalho num sábado, que eu tive que trabalhar aquele sábado, cheguei em casa e não tinha ninguém em casa, e não tinha barulho em casa. E eu sempre fazia os exercícios, então eu deitei, falei, vou fazer o meu exercício para sair do corpo aqui. Fui lá, fiz o relaxamento, fiz uma técnica chamada estado vibracional e trabalho energia aqui, assim, e a porta estava aberta. Por mais que tivesse escurinho, ainda era de dia, mas... Sabe quando você fecha o olho e percebe que tem a luz ali? E quando alguém chega, você fala, alguém chegou na porta. E aí a hora que eu tava quase muito bem relaxado, deu um estalo e começou o som que a gente fala que é o som intracraniano, que é quando você desconecta. E aí fez assim na minha cabeça, falei, nossa, eu saí. Então vou concentrar. Nesse momento eu vi uma pessoa chegar. E aí eu falei, nossa, não acredito que agora que eu consegui, meu pai vai me acordar. E eu senti essa pessoa chegando perto, ela chegou perto de mim, me cutucou e eu pulei para fora do corpo.
Só que eu fiquei tão emocionado que deu certo, que foi a primeira vez que eu tinha conseguido de forma tão consciente e contínua, né, sem eu dormir e acordar depois, que eu acordei. Morrendo de raiva por ter acordado, obviamente. A hora que eu olhei não tinha ninguém em casa. Então sim, com certeza foi algum espírito que veio me auxiliar nesse desenvolvimento dessa habilidade, porque ela é muito útil. Então sim, podemos e devemos pedir apoio. Ó, a pergunta do Pedro aqui se pode ter obsessão entre encarnados. Sim, encarnado para desencarnado. Eu fico chorando a morte, o desencarne de alguém e fico segurando a pessoa. Então eu estou obsediando, eu estou conectado, eu estou mandando o meu sentimento negativo. O encarnado para o desencarnado, ou o desencarnado em cima do encarnado, ou seja, o espírito conectou, a gente viu vários exemplos. Desencarnado para desencarnado. Então, um atrapalha o outro, persegue o outro, né? Então, até chega a fundir no outro. Do encarnado para o encarnado, pessoas que querem o mal de outras ficam o tempo todo emitindo pensamentos. E isso parece que é bobeira, mas é muito perigoso. Chico Xavier tem uma passagem que ele está passando na frente de uma casa de uma senhora e está muito apressado. Ele está com muita pressa porque ele está atrasado e o Chico não atrasava. E aí o Chico passa na frente de uma casa de uma senhora e ela fala: Chico, 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 por favor, me ajuda aqui. O Chico: não, eu tô atrasado, eu tô atrasado. O Chico saiu e foi embora. Quando o Chico andou ali uns 50 metros para frente, o Emmanuel falou assim: Chico, para. Não, Emmanuel, eu tô... Para. Aí ele para: o que foi, Emmanuel? Olha para trás. Vai lá e conversa com ela. Não, mas vai lá. Aí o Chico obedece, volta, chega lá para a senhorinha e fala: qual que é o problema? Ah, Chico, eu tô aqui com essas receitas, o médico passou, mas tem os horários para tomar o remédio, eu não sei ler. Qual que eu tomo primeiro? Ele falou assim: então esse aqui primeiro a senhora toma às 8 horas, esse aqui tá o horário, esse aqui tá o horário. Explicou tudo para ela, bonitinho. E ela agradeceu e ele voltou. O Chico andou novamente mais os 50 metros. Aí o Emmanuel falou: Chico, para. Ah, mas de novo, Emmanuel? Para e olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê uma luz imensa saindo do coração dela e vindo em direção a ele, que era a gratidão. A gratidão não é só um sentimento, é um pensamento, é um sentimento que cocria a matéria, que manipula tudo que está ali ao redor e direciona para alguém. Ou seja, ele recebeu aquele benefício porque alguém direcionou por meio da gratidão. E ele viu aquilo e aquilo fazia bem para ele. Agora imagina se fosse o contrário. Se ele tivesse passado direto e ela falasse: tá vendo? Olha lá, metido, não quer atender a gente. Seria a mesma coisa, mas a energia seria totalmente diferente, aquela que chegaria até ele. Então a gente precisa ficar sempre atento também nesses relacionamentos. Por isso que é sempre bom a gente tentar fazer o bem para criar mais relacionamentos bons do que negativos. Bom, os espíritos eles vão chegar ao ponto de manipular a matéria. Então, sim, casos de obsessão. Pessoa que cai, se arrebenta, quebra o nariz. Aí chega no dia de trabalho mediúnico, o espírito dá risada na cara da pessoa. Fala: ai, tonto, você não é bom? Passei o rodo em você, você caiu. Ou seja, chega ao ponto de influenciar para que você não veja algo, não veja uma pedra e dê um chute na pedra e caia. Então os espíritos conseguem influenciar até na nossa casa para alguma coisa queimar, alguma coisa estragar, alguém te dá uma fechada. Uma vez eu lembro que eu não estava bem também essa época, e essa faz bastante tempo. Eu estava com meu filho atrás no carro pequenininho e tinha um semáforo. E esse semáforo a gente virava à direita, porque tinha duas faixas que ia reta e uma dava para virar. E era um sinal meio burro, porque não tinha ninguém passando ali. Ele ficava vermelho, mas para quem descia, não tinha nenhum carro. E aí de vez em quando a gente dava um desperto e a gente passava nesse sinal vermelho. E era à noite, tinha um carro parado só. E eu vindo com aquele, né, cabeça meio zoada e alguma coisa estava errada. E eu vi que só tinha um carro, eu passei do lado do carro e desci no sinal vermelho. De repente eu ouvi um barulho e um carro passou e jogou na minha frente. Era a polícia que estava parada no sinal. Eu passei do lado do camburão da polícia, no sinal vermelho, onde só tava eles. Você imagina a alegria do rapaz, do policial, que quase me bateu. Aí ele viu minha esposa, viu a criança, viu que eu tava meio... Né, ele deu uma dura, deu a multa, pedi desculpa e tá tudo certo. Tomei a multa e fui embora. Na outra semana fomos para o trabalho mediúnico, não tinha contado para ninguém.
vem um espírito e começa a dar risada da minha cara. Fala, vai, tontão, você não é o bom? Você não sabe tudo? Deixei você cego. Você passou do lado da polícia, você é tonto, tá vendo? Isso é pra você ver, pra você aprender que você não é nada. Então, assim, foi algo que aconteceu que ninguém sabia e eu passei por algo que jamais eu faria e serviu para a gente ficar atento. Então, chega ao ponto de a gente não enxergar algo. Chega ao ponto de eu tentar dar um tiro em alguém e eu ficar cego na hora e eu errar o tiro, porque há influência do espírito bom. Há também influência do espírito mal que me leva para o caminho errado. Então, Kardec já dizia, nós somos muito mais influenciados pelos espíritos do que a gente imagina que é, às vezes até a ponto de sermos dirigidos por eles. Então, vou agradecer a todos aqui, mais uma vez por esse papo, né, onde a gente traz um pouquinho dessas informações. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre essa construção espiritual para a gente entender qual é a origem de tudo isso e, enfim, a gente entender o que a gente é, por que a gente é isso e como que a gente manipula tudo isso para que fique mais fácil as nossas percepções e fique mais fácil a gente criar ferramentas, mecanismos para a gente sofrer menos e perceber mais. Então, um abraço no coração de todo mundo e que vocês tenham uma ótima semana. Abraço e até mais.